E aí pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem em casa, né, se protegendo e se precisar sair, saindo de máscara, né? Essa videoaula é uma videoaula de ciências do 7º ano. Antes da gente começar, eu quero pedir para vocês usarem o livro de vocês para acompanhar essa aula, tá? Porque assim, eu vou falar sobre o mesmo assunto que está no capítulo 4 do livro de vocês, né, que é classificação dos seres vivos, mas eu vou usar um material um pouco diferente. Então pode acontecer de eu falar informações extras ou também acabar não falando certas coisas que estão no livro. Então eu aconselho que vocês leiam o livro de vocês, tá certo? Ok? Vamos lá. Características gerais dos seres vivos. O que é que um ser vivo tem que ter para ser considerado... Aliás, o que é que um ser tem que ter para ser considerado ser vivo, né? Para ser considerado um ser vivo, deve conter as características: ser constituído de células, buscar energia para sobreviver, responder a estímulos do meio. Como assim responder a estímulos do meio? É tipo ser afetado pelo ambiente, esse tipo de coisa, certo? Se reproduzir e, por último, evoluir. Acho que o ponto principal é o primeiro ponto, ó, ser constituído de célula. Porque existem seres como os vírus que eles se reproduzem, eles respondem a estímulos do meio, eles buscam energia para sobreviver, eles evoluem, mas eles não têm células. E por isso a gente não classifica os vírus como seres vivos, certo? Inclusive o vírus da Covid-19 também não é um ser vivo, apesar de estar acabando com a vida de muitos, né? Mas deu para entender, né? Célula é vamos dizer, a principal característica de um ser vivo, mas todas essas etapas têm que ser cumpridas para você ou o ser em questão ser considerado um ser vivo, ok? Então vamos lá. Taxonomia, do grego taxis, que vem de arranjo, alguma coisa mais para arrumação, mas não é a arrumação do cearense, né? É uma arrumação mais para organização. E nomia, que vem de método. Então, taxonomia é um método de organização. É a parte da biologia que identifica, nomeia e classifica os seres vivos de acordo com seu grau de parentesco evolutivo, certo? A gente vai entender isso um pouquinho mais para frente. Importância da taxonomia. Qual a importância da taxonomia? Necessidade de padronizar a linguagem para os seres vivos. Padronizar a linguagem, que ele quer dizer aqui, é mais organizar de forma que fique simples de entender. Permitir estabelecer a filogênese e a possível sequência em que os seres vivos surgiram. Filogênese é a origem de uma espécie, tá? A origem de uma raça, no caso, certo? E organizar os seres em categorias taxonômicas facilitou o estudo e a análise baseada em semelhanças e diferenças. Tá? A gente consegue identificar, por exemplo, que os lêmures, né, tipo o rei Julian, né, ele é uma espécie de primo de um chimpanzé. E o chimpanzé, por sua vez, é uma espécie de primo do ser humano. Como assim? Quer dizer que o lêmure evoluiu para o chimpanzé, que evoluiu para um ser humano? Não, pessoal, não é igual Pokémon, não, certo? Basicamente, os lêmures eles se parecem com os chimpanzés em alguns aspectos, como os chimpanzés se parecem com os gorilas e como os gorilas se parecem com os seres humanos. Esses animais eles são classificados numa mesma categoria devido a semelhanças. Acho que a semelhança mais notável a nível de natureza em relação aos outros animais é que nós temos polegares opositores, tá? O que é um polegar opositor? Um polegar opositor é esse meu dedo aqui que me permite segurar as coisas assim, não igual um papagaio que segura assim, né? Ou um pássaro, certo? Eu posso segurar assim com a mão, tá? Polegares, ok? Então vamos lá. O histórico das classificações, né? Inicialmente, pelo homem primitivo, como eram feitas as classificações? Os animais eram perigosos e não perigosos, comestíveis e não comestíveis, venenosos e não venenosos. No caso que não necessariamente são animais, né? Animais e plantas. A gente tinha os perigosos, os não perigosos, os comestíveis e não comestíveis, os venenosos e os não venenosos. Já Aristóteles, que foi um filósofo grego de
milhares de anos atrás, aqui, ó, século 4 antes de Cristo. Ele fez a seguinte classificação: animais são aqueles que têm movimento com sangue e sem sangue. E plantas não tem movimento. Como assim sem sangue? Existe animal sem sangue? Acho que ele se referia aqui a insetos, né? Porque tem alguns insetos que quando a gente mata, a gente não vê nada escorrendo deles. Não todos os insetos, tá? Mas a classificação dele já foi mais referente ao movimento. Se movimenta, é animal. Se não se movimenta, aliás, é planta, certo? Essa foi a classificação de Aristóteles. Agora, Platão classificou os vegetais quanto ao tamanho. Aí a gente tem gramíneas, que são, né, grama normal, ervas, que já são as plantas maiores, um pouquinho maiores, tipo assim, na altura de um pé de feijão, ou arroz, ou algodão, né? Arbustos, que seriam plantas menores, tipo uma samambaia da vida, né? Plantas de médio porte. E árvores, que são as plantas de grande porte. Isso aqui até parece com a classificação do reino Plantae, né? É bem nesse estilo mesmo. Seriam briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Ele quase acertou mesmo. Só o nome das categorias que estava meio torto, né? Carl von Linné, né? Eu peço desculpa aí pela pronúncia, mas não dá para pronunciar tudo certo. O sistema de classificação é baseado em semelhanças anatômicas, fisiológicas e comportamentais entre os seres vivos. Significa o quê? Semelhanças anatômicas é no que se parece na forma física, certo? Por exemplo, a gente sabe que o jabuti, ele é da mesma, de alguma categoria, da mesma categoria de uma tartaruga marinha, por exemplo. Como é que a gente pode saber disso? Por conta da presença do casco, né? Da pele grossa, enfim, N fatores que não cabe eu ficar falando aqui. Sofreu alterações ao longo do tempo, mas é mantido até hoje, né? Foi aperfeiçoado. Pesquisas publicadas no livro Systema Naturae em 1735, né? Assim, o sistema dele foi publicado nesse ano aí. Estabeleceu a espécie como base da classificação, ou seja, a classificação mais específica é espécie. Criou 5 grupos taxonômicos, que são reino, classe, ordem, gênero e espécie. No caso, esses 5 grupos taxonômicos, eles vão do mais abrangente até o mais específico, tá? Aliás, desculpa, do mais abrangente até o mais específico. Qual é o mais abrangente? Reino, classe, a gente pode dizer assim, um conjunto de espécies forma um gênero, um conjunto de gêneros forma uma ordem, um conjunto de ordens forma uma classe, um conjunto de classe forma um reino. Só que posteriormente foram acrescentadas mais 2 categorias, que foi 2 categorias taxonômicas, que foram família e filo. Ele também propôs o uso de palavras em latim, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente quando a gente for ver como é que é essa classificação, certo? E estabeleceu a nomenclatura binomial para a espécie. É isso aqui que é o ponto principal desse assunto, nomenclatura binomial. Aqui a gente tem uma imagem explicando mais ou menos como procede o sistema. O reino Animalia, você vê vários animais, né? A gente tem minhoca, peixe, urso, coiote, cão, lobo, vários animais. Aí, quando a gente passa para uma categoria abaixo, uma categoria um pouco mais específica, da filo, dos cordatas, significa... você já percebe aqui que não tem mais minhoca aqui, não tem assídia, aqui tem homem, tem urso, tem peixe, né? Aí a subfilo vertebrata, que são os vertebrados, classe mamália, que são dos mamíferos, aqui agora só tem mamíferos. Eu não sei se está dando para ver claramente aí por onde vocês estão assistindo, tá? Aí a gente tem a ordem dos carnívoros, a família Canidae, que seriam os caninos, né? Por assim dizer, não necessariamente os caninos, porque o gênero é que viriam a ser os caninos, é canis, né? E por último, e não menos importante, talvez até mais importante porque é o mais específico, a espécie, que é canis familiares. Para quem não está entendendo, aqui eu tenho um cachorro, aqui pode ser um lobo e aqui uma raposa, certo?
eles estão no gênero Canis, mas a espécie Canis familiares é cachorro. Se fosse Canis lupus, aí era lobo, certo? Deu para entender, né? Beleza, vamos em frente. Lembrando que se não deu para entender, não tem problema. Na semana que vem a gente vai ter aulas ao vivo e aí vocês vão poder tirar dúvidas e aproveitar para corrigir as atividades, né? Vamos lá, aqui a gente tem um outro exemplo da mesma do mesmo sistema, né? Se quiser analisar bem direitinho, eu vou deixar aqui para vocês pausarem. Aliás, pausem o vídeo para analisar melhor, tá? Regras da nomenclatura binomial. Isso aqui é importantíssimo. Os nomes científicos dos organismos, né, os seres vivos, devem ser escritos em latim, que a gente já tinha lido isso antes, né? A primeira letra do epíteto genérico deve ser sempre maiúscula. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que quando você for escrever o nome, ó, tem que começar com letra maiúscula. Até porque, né, pessoal, escrever nome com letra minúscula não dá, né? Pelo menos nesse caso aqui, a primeira palavra, né, tem que ser com letra maiúscula. Aqui vai identificar o gênero, certo? A primeira letra do epíteto específico sempre minúscula. Então, aqui identifica a palavra que identifica a espécie, né? O epíteto específico que ele está falando é a palavra que identifica a espécie. Tipo aqui no caso de Homo sapiens. Ah, mas todo homem é Homo sapiens, não necessariamente. Historicamente a gente teve Homo erectus, Homo australopithecus, Homo habilis. Então, todos são do mesmo gênero, Homo, certo? Mas eles se diferenciam em espécie. Porque a gente tem o Homo erectus, que foi o primeiro homem que conseguiu ficar ereto, o Homo habilis, que foi o primeiro que conseguiu usar fogo, e o Homo sapiens é o mais próximo do atual. E já existe até uma conversa de que a gente já evoluiu de novo para o Homo sapiens sapiens, né? Aí aqui, por exemplo, no caso do leão e do tigre, ó, gênero Pantera, tá vendo? Apesar de que, desculpa pessoal, mas a pronúncia pode estar errada, tá? Mas eu quero só que vocês foquem aqui, ó. Eles são do mesmo gênero, mas a espécie é diferente. Se não fosse, não teria diferença entre leão e tigre, né? Então, Pantera leo é o leão, Pantera tigris é o tigre, certo? Mesmo gênero, mas o epíteto específico, né, a segunda palavra do nome da espécie é o que vai diferenciar. E detalhe, tem que começar com letra minúscula, tá certo? Maiúsculo é o primeiro, minúsculo é o segundo. Maiúsculo é o mais genérico, né, gênero, e o específico, espécie, tem que ser minúsculo, tá? Começar com letra minúscula. Beleza? O nome científico deve ser destacado no texto em que aparece, seja pela impressão em itálico, né, que é aquela letra mais deitadinha, ou grifado, que é sublinhado, ok? Se tiver no texto, ele tem que ser identificado dessa forma, além de estar em latim. Por exemplo, Pantera, nome científico Pantera leo. O nome científico Pantera onça, né? Aliás, esse aqui tá errado, né? Pantera leo é o leão. Enfim, aqui a gente tem outros, tem um quadrozinho explicando direitinho, ó. No caso do lobo, reino Animalia, filo Chordata, classe Mammalia, ordem carnívora, família Canidae, gênero Canis e a espécie Canis lupus. Perceba que o Canis, ó, ele tá até abreviado, porque já se espera no nome da espécie primeiro o gênero e só depois você vai botar a especificação, certo? Então, mesma coisa o chacal, né? O chacal ele vai se igualando ao lobo até gênero. Quando chega na espécie, aí é Canis aureus, porque é o chacal dourado. O labrador, ó, lá no final, Canis, acredito que seja Canis lupus familiares, né? Pelo visto. CL, se está abreviando esse aqui é porque já se espera que seja desse, certo? Ó, existem várias propostas de classificação dos seres vivos, porém a mais aceita é a que organiza todos os organismos em 5 reinos. Quais são os 5 reinos? A gente tem o reino Monera, reino Protista, reino Fungi, reino Animalia e o reino Plantae. Para quem quer ler direitinho do que se trata, é só pausar o vídeo, tá?
Isso aqui é muito importante, ó. É uma definição mais precisa de espécies. O que são espécies? São grupos de seres vivos que podem cruzar, tá? Ter relações em condições naturais e originar descendentes férteis. Indivíduos de uma certa espécie geram descendentes que pertencem à mesma espécie. Por exemplo, se eu cruzasse um leão com um leão, não necessariamente dois leões machos, tá? Porque aí não daria em nada. Eu estou querendo dizer da espécie. Se eu cruzasse um leão com um leão fêmea, vamos dizer assim, tá? Apesar de saber que é leoa, mas um leão macho com um leão fêmea, aí a gente vai ter leões. Se eu cruzar um tigre macho com um tigre fêmea, eu vou ter tigres. Agora, eu posso cruzar um tigre macho com um leão fêmea? Posso. Vai dar uma espécie híbrida. Mas as espécies híbridas, né, elas não são férteis, entende? E aí não consegue se desenvolver. Eu consigo gerar um ser híbrido, mas ele não acaba por não pertencer a nenhuma espécie, porque a espécie, a definição é, são grupos de seres vivos que podem cruzar em condições naturais e originar descendentes férteis. Quando você cruza indivíduos de espécies diferentes, se gerar um outro ser vivo, esse ser vivo gerado não vai ser fértil, ou seja, ele não vai poder ter filhotes. Por exemplo, se eu cruzo um jumento com uma égua, eu vou ter ou o burro ou a mula. E tanto o burro quanto a mula são inférteis, eles não podem ter filhotes, certo? Ó, um indivíduo de uma espécie não pode nascer de um indivíduo de uma espécie diferente. Isso também está nas especificações de espécies. Já gênero. Linneu reuniu as espécies que tinham muitas semelhanças em um grupo maior chamado gênero. Exemplo, onça-pintada e o leão pertencem ao mesmo gênero, pantera. O cão doméstico e o lobo são de espécies diferentes, mas pertencem ao mesmo gênero, como a gente já falou. Canis é um gênero da família Canidae, que inclui o cão, o lobo, o coiote e o chacal. Para quem não conhece esses animais, está aí, ó. Eles são bem semelhantes, né? Quadrúpedes, com o corpo coberto de pelos, os dentes caninos mais afiados, orelhas semelhantes, focinho, né? Tem um olfato, geralmente o olfato apurado, a audição também. Você percebe que eles são parecidos. É como você comparar pessoas da mesma família. Você vai perceber certa semelhança. Ah, mas não sou parecido com ninguém. Nem toda família é igual, tá, pessoal? Mas é possível você encontrar família com pessoas muito parecidas. A minha família tem gente muito parecida. Diferenças individuais numa espécie. Isso é interessante. Mesmo dentro de uma determinada espécie, os indivíduos não são exatamente iguais, né? Por exemplo, os tigres, eles são diferenciados pelas listras deles. Ah, mas tem como a gente saber? A gente não, mas a mãe deles sabe diferenciar qual é qual, certo? Aqui no caso da imagem que está aparecendo aqui, né? É a diferença entre nós, Homo sapiens. A gente tem muitas diferenças, vão desde cor da pele até altura, né, tamanho, enfim, N diferenças. E essas diferenças é o que a gente chama de biodiversidade, né? Aliás, não só essas diferenças, né? Vamos ver o que é biodiversidade. Biodiversidade é a palavra usada para expressar a variedade de espécies de seres vivos que existem em nosso planeta, a variedade de aspectos que existem dentro de uma mesma espécie e também a complexibilidade das interações entre as diversas espécies de uma região. Ou seja, biodiversidade serve sim para classificar, engloba a diferença que existe entre nós, seres humanos, uns dos outros, né? Ou seja, a diferença entre seres da mesma espécie, a diferença, a variedade de espécies e também a diversidade e variedade das interações que nós temos entre si. Como assim interações? Por exemplo, como é que aqui, né, como no caso da imagem, como é que um leão interage com uma zebra? Ele come a zebra. Como é que um ser humano interage com um cavalo? Ele tem uma interação de, a gente pode dizer, de um mutualismo, né? Porque o cavalo é cuidado pelo ser humano e em troca ele
o ser humano usa ele para fazer trabalhos mais pesados, tipo puxar uma carroça, coisa assim. Pelo menos esse é o ideal, tá? Eu sei que não é bem assim que funciona. Infelizmente está mais para escravismo, né? Vamos dizer assim. Mas o certo é analisar essas relações. Por exemplo, o tubarão, ele fica com os peixes próximos do corpo dele. Por que esses peixes estão sempre perto do tubarão? Porque quando o tubarão come, cai um pedaço de comida que eles vão comendo, entendeu? O rinoceronte tem um pássaro que fica pousando nas costas dele, que ali é uma relação, vamos dizer, positiva, porque o pássaro fica comendo certos vermes, ele se alimenta de vermes que ficam nas costas do rinoceronte, né? Que devido a ele ter o couro muito grosso, eles não conseguem entrar demais, aí o pássaro vai lá e come, entendeu? Acredito que não sejam vermes, mas deu para entender, né? A complexidade das interações entre as diversas espécies é biodiversidade, né? É englobado na biodiversidade. A variedade de formas de vida também é muito importante. Exemplo, a vida seria impossível sem os seres vivos decompositores, pois eles decompõem fezes e organismos mortos, liberando no ambiente, na forma de nutrientes, os materiais neles presentes, que agora podem ser utilizados pelas plantas. Ou seja, mesmo os decompositores têm um impacto muito grande para os outros seres vivos, porque se os seres vivos mortos, né, se um organismo morto não fosse decomposto, ali iam gerar uma série de incômodos, né? Por exemplo, os felinos grandes, eles não costumam beber em poças d'água próximas da onde eles mataram ou se alimentaram de um animal, certo? Ou seja, eles não bebem de fontes de água próximas da onde está a carcaça que eles estavam se alimentando, porque é tipo instintivo. Eles sentem que aquela água pode se contaminar, então eles vão atrás de beber em outro lugar, certo? Aí a gente tem aqui um esquemazinho explicando, ó. Conjunto de espécies formam um gênero. É tipo isso, né? O gênero está contido na família. Vários gêneros formam uma família. Várias famílias formam uma ordem. Conjunto de ordens formam uma classe e assim por diante, né? Não precisa ficar falando um por um. E cada uma daquelas classificações, né, é o que a gente chama de agrupamento taxonômico. Aqui a gente tem, ó, espécies, né? Aí depois vem quem? Gênero. Então aqui é o gênero, ó. Aqui nós temos 4 gêneros, certo? Família. A família aqui, ó, a gente tem 3 famílias. E por último, ordem. Aqui a ordem carnívora, certo? Aqui a gente tem outro agrupamento taxonômico, que no caso aqui são os reinos, né? Reino Animalia, Reino Monera, Reino Fungi, Reino Protista e Reino Plantae. E, de novo, né, a questão da nomenclatura binomial, né? O nome do gênero e depois o nome da espécie, né? Na verdade, o nome da espécie é os dois juntos, mas o epíteto, o primeiro epíteto, né, é o gênero. E o nome da espécie é o gênero junto com a especificação, ok? Pois é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, certo? Se não tiverem entendido, na semana que vem a gente vai ter aulas ao vivo para poder tirar as dúvidas de vocês. E vou pedir para vocês fazerem a atividade do capítulo de vocês, apesar de eu saber que vocês não querem fazer atividade, né? Mas se quiserem, ótimo, tá? Mas vocês vão fazer as atividades da página 41 até a página 43, tá bom? Espero ver vocês na próxima semana. Espero ter ajudado. Se não tiver entendido alguma coisa, pode tirar dúvida depois, tá certo? Valeu e até a próxima.